Imagem do trabalho, aula 3, na disciplina de segurança do trabalho. Dando continuidade aqui, ó, a gente vai ver agora as responsabilidades. Quais responsabilidades que essas questões de aspecto econômico da segurança do trabalho voltado para a empresa? O que prejuízo pode causar? Questões econômicas, sancionáveis, derivado de acidentes, variam em funções da importância que ela dedica à prevenção de acidente. A perda, ainda que de alguns minutos de atividade no trabalho, traz prejuízo econômico. O mesmo acontece com a danificação de máquinas, equipamentos, perda de materiais, etc. Outro tipo de prejuízo econômico refere-se ao acidente que atinge o trabalhador, variando aspectos proporcionais quanto ao tempo de afastamento do mesmo devido à gravidade da lesão. Ou seja, o acidente de trabalho ele não acontece só com o colaborador, com a pessoa em si, mas também no prejuízo em si que vai ter. Se bater uma máquina, vai ter que ter o conserto daquela máquina. Aquela máquina vai passar do tempo parada. Enquanto ela está parada, causando prejuízo, e vai ter o conserto dela ainda, vai ter que alugar outra máquina para poder suprir as horas de trabalho em que ela estiver parada. Com o trabalhador da mesma forma. O trabalhador que sofre lesão, ele tem uma estabilidade de 1 ano na empresa, recebendo. Mesmo se ele não estiver desenvolvendo alguma atividade, não estiver incapaz. Mas mesmo assim tem que segurar esse colaborador. O acidente de trabalho, são fenômenos socialmente determinados, previsíveis e preveníveis. Ou seja, uma coisa que você está prevendo e que você pode prevenir. Mas às vezes acontece devido a que todo mundo tem aquela questão da falha humana, várias coisas também que acontecem, as falhas materiais de equipamento, da onde não são checados corretamente e assim por diante. Ao contrário de construir uma obra ao acaso, como sugere a palavra acidente, os acidentes do trabalho são fenômenos previsíveis, dado que os fatos capazes de desencadeá-la encontram-se presente na situação de trabalhos, passivo de identificação muito tempo antes de serem desencadeados. Ou seja, várias atividades em si que envolvem, por exemplo, como se fosse o caso da solda. Várias pessoas se submetem a não uso do EPI e causa a queima da vista e a questão também da inalação dos gases que é solto durante a realização dessas atividades. A questão do cinto de segurança. Muita gente não quer usar o cinto de segurança. E no caso de uma batida frontal, a pessoa é lançada no volante ou para fora do carro. Ou seja, são fenômenos determinados, previsíveis e preveníveis. Ou seja, você está prevendo e pode se prevenir, mas muita gente deixa passar batido e acaba se acidentando. Em outras palavras, políticas públicas de saúde e segurança do trabalho necessariamente devem contemplar, dentre outros, seguintes aspectos: elaboração de leis e normas severas acerca das condições de segurança, máquina, equipamento, para que possam ser comercializados, ou seja, antes de fazer a compra de algum equipamento, o técnico de segurança ou engenheiro de segurança tem que fazer a inspeção dessa máquina para ver as questões em que ela pode estar contribuindo ou os riscos que ela pode causar dentro do canteiro de obra. Concessão de financiamentos e juros de subsidiados à empresa, viabilizando investimento para melhorar suas condições de segurança e salubridade no ambiente de trabalho. Como exemplo de acidente do trabalho, do tipo 2, temos equipamento para suspensão de motores de empilhadeira, durante a atividade de conserto e manutenção quebrado, o motor de uma empilhadeira quebra e para consertá-lo o mecânico apoia o motor em 2 sarrafos de madeira, o motor escapa e atinge a mão do mecânico, ferindo. Ou seja, várias aquelas questões que o pessoal fala, né, que é a questão da gambiarra dos recursos técnicos provisórios, que acaba dando dor de cabeça para o empregado e para o empregador. Aí aqui estão as características no que foi analisado em questão de frequência, estrutura do acidente de trabalho, a tipologia do mesmo e a questão do acidente em si. Aí está algumas situações de ocorrência, o tipo em questão, se foi elevado, se é permanente ou reversível, se fácil e assim por diante.
Implicações da concepção casual na prevenção de acidentes. A questão da investigação, que atribui a ocorrência de acidente, comportamentos, inadequações do trabalho, um descuido, negligência, imprudência, desatenção, a questão de brincadeiras na hora do trabalho, que se você está no trabalho é coisa séria, não pode ter brincadeira. Questão também de uma manipulação de outro colaborador, uma questão de resto, essas coisas, onde a pessoa pode estar, como é que se diz, ou deixando aquele equipamento em um ponto inadequado para quando o próximo operador vier ocasionar um risco. Isso já acontece e já aconteceu. E é uma coisa que toda pessoa, quando for troca de máquina, tem que fazer a inspeção das mesmas para ver as condições para que não ocorra nenhum tipo de acidente. Tais recomendações pressupõem que os trabalhadores são capazes de manter elevado grau de vigilância durante toda a sua jornada de trabalho, o que é incompatível com as características biopsicofisiológicas humanas em si. Determinadas condições de trabalho configuram situações que podem ser resumidas como acidente, esperando para acontecer, elas resultam em aceitação de situações descontroladas do ponto de vista da segurança do trabalho, constituindo condições de risco assumido pela empresa. A partir da informação da ocorrência de um acidente, a equipe de investigação deve, se possível, inteirar-se do tipo de caso a ser investigado, visando preparar tecnicamente para conduzi-la, e da parte maior importância do início da investigação o mais rápido possível para que o que foi que aconteceu, quais os ocorridos e os envolvidos, e a questão também para que não ocorra, para que essa ocasião não se repita, esse acidente dentro do seu ambiente de trabalho. Recomenda-se dispor de um kit pronto, papel, prancheta, lápis, caneta, borracha, treina, máquina fotográfica, filmadoras e filmes. A escolha de métodos de investigação depende da complexidade do fenômeno investigado. Em situações de trabalho, a característica para um desrespeito e evidencia a legislação e as regras básicas de segurança. A investigação é relativamente fácil de ser conduzida. O objetivo da investigação não é achar o culpado e nem punir o culpado. É ver o que foi que aconteceu para poder trabalhar em cima disso para que não aconteça mais. Em nossa investigação, mesmo quando não utiliza os métodos de árvore de causas, realizado a coleta de dados e auxílio das categorias de análise, atividades envolvidas em que desdobraram nos componentes, ao indivíduo, qualificação, treinamento em si, se ele estava apto a operar aquela máquina. O posto de trabalho era um posto que estava oferecendo as condições de trabalho. Tarefa, o que os trabalhadores e indivíduos executam e as condições habituais de trabalho por a questão da ocasião do acidente de trabalho. É uma coisa rotineira ele fazer aquele tipo de manobra? Ou foi uma coisa que ele fez apenas naquele dia para estar, no caso, se for uma sexta-feira, para estar terminando o serviço da produção ou assim por diante. Material, máquina e equipamento. Matéria-prima, etc., utilizado, tal. Tudo isso são as questões sociais da empresa. Relações sociais, pessoais e hierárquicas, de forma de organização de trabalho e treinamentos ministrados pelos os envolvidos e que vão desenvolver essa atividade. Recomenda-se tirar fotografias, filmar, fazer esquema de cenário das máquinas em relação ao acidente em que ocorreu. Descrever instalações físicas, condições de iluminação, nível de ruído, a posição da máquina e equipamento, verificar o tipo de energia utilizada, se for o caso, descrever a máquina, o equipamento, tipo forma, e a questão de alimentação da mesma, descrever a forma de habilitação, da execução da atividade, desenvolvimento, no momento da ocorrência do trabalho, identificar em relação às condições de habituais de trabalho real, não trabalho prescrito, isto é, sem a ocorrência de acidente, o que mudou, o que alterou, o que variou a investigação, investigando as origens das alterações, mudanças e as variações ocorridas nesse equipamento. A gente vai ficando por aqui nessa aula. Obrigado pela atenção e até a próxima.